Miyamoto Musashi não foi apenas um dos maiores espadachins da história do Japão. Ele foi algo ainda mais raro, um homem que transcendeu o caminho da espada para buscar a sabedoria do espírito. Um guerreiro que, depois de vencer mais de 60 duelos mortais, decidiu viver como um monge errante. O que faz um homem como esse abandonar a glória das batalhas para meditar no silêncio das montanhas? O que ele encontrou ali? Que verdade Musashi descobriu quando se desfez das posses, da fama e do sangue? Musashi nasceu em uma época de guerra, em um Japão em constante conflito entre clãs e senhores feudais. Desde jovem, a espada era sua linguagem. Aos 13 anos, matou um homem em um duelo. Aos 30, já havia vencido dezenas de oponentes. Ele não lutava por dinheiro nem por títulos, lutava por aprimoramento. Cada duelo era, para ele, uma lição. Cada vitória era uma porta para dentro de si. Mas essa busca por perfeição na técnica esconde um detalhe mais profundo. Musashi não era obcecado por matar. Ele era obcecado por entender. Essa é a chave de sua transformação. Ele percebeu que o verdadeiro inimigo não estava diante dele, com uma espada na mão. O verdadeiro inimigo vivia dentro dele. O medo, a vaidade, o ego, a dúvida. Musashi entendeu que enquanto a espada pudesse cortar o corpo de um homem, era o espírito que precisava ser afiado para cortar a ilusão da existência. Por isso, quando alcançou o auge como duelista, ele desapareceu do mundo dos guerreiros. Recolheu-se, viajou, viveu nas montanhas, morou em cavernas, dormiu em templos abandonados. Nessa fase da vida, Musashi parecia menos um samurai e mais um monge. Mas ele não se converteu a nenhuma religião específica. Seu templo era o silêncio. Sua fé era a disciplina. Ele escrevia, meditava, desenhava, praticava caligrafia, estudava estratégia. Como um monge guerreiro, dedicava sua energia a entender os padrões invisíveis da vida. Ele dizia que a espada e o pincel eram extensões da mesma alma, que um homem só é verdadeiramente forte quando pode ser suave, que só vence quem não teme perder. Essa sabedoria está em seu livro, O Livro dos Cinco Anéis. Uma obra de estratégia, mas que vai muito além da guerra. Musashi usa a metáfora da espada para falar da vida. Ele ensina que o guerreiro deve conhecer todas as artes, e não apenas a do combate, que deve estar pronto para enfrentar o caos, mas também para viver na calma, que o verdadeiro poder não é dominar os outros, e sim dominar a si mesmo. Musashi acreditava que o apego é fraqueza, por isso ele não se fixava em lugares, pessoas ou desejos. Vivia com o mínimo, dormia no chão, comia o que havia. Não se casou, não teve filhos. Dedicou-se inteiramente à prática e à contemplação. Ele viu que tudo o que nasce está fadado a desaparecer e que buscar a permanência nas coisas do mundo é se condenar à frustração. Essa clareza não o tornou frio. Pelo contrário, o libertou. Um dos momentos mais simbólicos de sua jornada espiritual foi quando ele decidiu não mais lutar com espadas metálicas. Passou a lutar com pedaços de madeira e, mesmo assim, continuava vencendo. O que isso revela? Que a força não estava na arma, mas na mente. Que a técnica era importante, mas a presença era tudo. Musashi dizia: você deve treinar para alcançar a naturalidade. Quando não houver mais esforço, haverá perfeição. Ao viver como um monge guerreiro, ele aprendeu a observar o mundo com olhos de eternidade. Não buscava mais vencer, buscava compreender. E quanto mais compreendia, menos precisava provar algo para o mundo. Ele se distanciou das vaidades dos samurais. Rejeitou cargos, títulos, reconhecimento. Alguns o chamaram de louco, outros de iluminado, mas ele não se importava, estava em outra busca. Musashi via o caminho do guerreiro como uma ponte para a sabedoria. Cada batalha travada no mundo externo era apenas um reflexo da batalha interna. Ele dizia que um homem precisa conhecer a si mesmo como se observa um inimigo, sem piedade, sem distração. Só assim se alcança a maestria.
E essa maestria não tem a ver com glória, mas com verdade. Viver como um monge guerreiro era, para ele, um ato de purificação. Ele abandonou tudo que o tornava prisioneiro: o medo da morte, a ânsia de vencer, o desejo de ser reconhecido. E ao fazer isso, encontrou algo que poucos encontram: liberdade interior. O tipo de liberdade que não depende de onde você está ou do que você possui. Uma liberdade que vem de dentro. Ele dizia que o guerreiro precisa ser como a água, adaptável, silenciosa, mas impossível de conter. E também como a montanha, firme, inabalável, constante. Essa dualidade era a essência da sua filosofia: ser forte e gentil, ser preciso e flexível, ser ativo e contemplativo. Por isso, ele passou a ensinar mais com gestos do que com palavras. Seus discípulos não o seguiam por seus feitos, o seguiam por sua presença. Musashi descobriu que a mente humana está sempre tentando fugir do presente. Ou vive no passado, remoendo derrotas e glórias, ou vive no futuro, imaginando conquistas ou temendo perdas. Mas o guerreiro verdadeiro só pode agir no agora. Ele está sempre atento, sempre desperto. Ele não se apega a nada, porque entende que tudo muda, e por isso está sempre pronto. Esse estado de atenção plena é o que, no Zen, se chama de Mushin, a mente sem mente. É quando você age sem esforço, sem hesitação, sem ego. Musashi treinava esse estado todos os dias. Andava em silêncio, observava o vento, sentia o peso do pincel em sua mão como sentia o peso da espada. Tudo era prática, tudo era parte do caminho. Quando um homem vive assim, ele não precisa de aplausos, ele não precisa de plateia. Sua vida é sua própria recompensa. Musashi não precisava que ninguém o chamasse de mestre. Ele já havia deixado de ser um discípulo da vaidade. E é aí que sua figura se torna tão poderosa. Ele não queria ser louvado, queria apenas ser verdadeiro. Essa é a verdade que ele descobriu ao viver como um monge guerreiro, que a maior vitória é a que se conquista sobre si mesmo, que um homem que conhece seu coração é mais perigoso que 1000 espadas, que quem domina sua mente já não é dominado por ninguém, e que a paz interior é a única glória que não desaparece com o tempo. Musashi não queria apenas viver, ele queria entender como viver com lucidez, sem se tornar escravo dos próprios impulsos. E, para isso, mergulhou profundamente no estudo do espírito humano. Enquanto muitos guerreiros da sua época morriam cedo, consumidos pela sede de poder, Musashi foi se tornando cada vez mais silencioso, refinado, atento. Ele entendeu que a agressividade desnecessária era só a máscara de uma alma desequilibrada, que quem grita muito por fora geralmente está vazio por dentro. A disciplina que ele impunha a si mesmo era brutal. Não para impressionar os outros, mas porque sabia que sem rigor, a mente humana se torna preguiçosa, reativa, distraída. Musashi acreditava que todo o sofrimento da vida começa quando o homem perde o controle sobre sua própria atenção. E por isso, dedicou cada momento do seu dia a uma prática, a prática de estar desperto. Quando comia, só comia. Quando caminhava, só caminhava. Quando desenhava, sua atenção estava ali, inteira. Ele acreditava que viver bem era uma arte, e como toda arte, exigia esforço, paciência e repetição. Essa visão o distanciava da maioria dos samurais, que treinavam apenas para matar. Musashi treinava para viver. A espada, para ele, não era uma ferramenta de violência, mas de percepção. Ele dizia que um espadachim de verdade é como um artista. Não se move por impulso, mas por harmonia. Seus cortes não são raiva, são clareza. Muitos não entendiam isso. Achavam que ele havia se tornado fraco por abandonar os duelos, mas era o contrário. Musashi sabia que o maior duelo não era contra outro homem, mas contra o próprio caos interno. Domar esse caos exige mais coragem do que enfrentar 1000 inimigos. E essa coragem se constrói no silêncio.
na repetição, na observação do mundo e de si mesmo. Sua vida se tornou uma longa meditação. A cada amanhecer, ele despertava antes do sol, praticava o corte da espada, escrevia poemas, desenhava pássaros e paisagens. Suas pinturas, feitas com tinta preta e traços mínimos, transmitiam uma serenidade que contrastava com sua história de batalhas. Era como se, ao simplificar o gesto, ele estivesse revelando o essencial. Essa busca pelo essencial é o que orientava todos os seus movimentos. Musashi acreditava que a maioria das pessoas sofre porque vive na superfície. Perseguem metas vazias, status, distrações. Ele dizia que o caminho do guerreiro é o caminho de quem se esvazia para então descobrir o que realmente importa. Por isso, não acumulava bens. Por isso, recusava convites para servir a senhores poderosos. Preferia a liberdade ao conforto, a verdade ao luxo. Em um mundo onde todos buscavam vencer, Musashi escolheu compreender. Em vez de derrotar o próximo, ele preferia derrotar os próprios vícios. Em vez de dominar terras, preferia dominar o próprio pensamento. Isso fazia dele um mestre invisível, alguém que influenciava sem fazer alarde, que ensinava sem impor, que liderava pelo exemplo. Ele acreditava que cada ser humano tem um caminho único e que ninguém pode andar por você. Por isso, incentivava seus discípulos a não imitá-lo. Aprendam o espírito do caminho, dizia ele, não os passos. Para Musashi, o importante não era repetir o que ele fazia, mas entender o que ele via. Seu objetivo não era formar guerreiros iguais a ele, mas despertar seres humanos conscientes. A morte que tantas vezes ele viu de perto deixou de ser um medo, tornou-se apenas uma transição. Ele não lutava mais para sobreviver, mas para manter sua mente viva, desperta, plena. A cada respiração, ele via uma oportunidade de treinar o espírito. E isso fez com que sua velhice não fosse um declínio, mas um refinamento. Enquanto muitos envelhecem com amargura, Musashi envelheceu com leveza. E talvez seja essa uma de suas maiores lições. Não importa o que o tempo faz com seu corpo, mas o que você faz com seu tempo. Ele mostrou que é possível viver com profundidade, mesmo nas condições mais simples. Que é possível encontrar paz, mesmo depois de uma vida marcada por sangue. Que é possível renascer espiritualmente, mesmo sem mudar de lugar. Em seus últimos dias, Musashi se recolheu a uma caverna chamada Reigando. Ali, em solidão voluntária, escreveu o Dokodo, o caminho que se segue sozinho. Um pequeno texto com 21 princípios que resumem tudo o que aprendeu. E é nesse texto que encontramos o retrato mais puro do homem que se tornou monge guerreiro. Ele escreveu: aceite tudo como é. Não busque prazer pelo prazer. Não se arrependa do que fez. Nunca tenha inveja. Não se apegue a bens materiais. Não tema a morte. Cada linha do Dokodo é uma espada invisível, cortando as ilusões da mente. Cada frase é uma janela aberta para a verdade que ele descobriu ao abandonar a guerra exterior para vencer a guerra interior. Musashi viveu intensamente cada etapa da vida. Primeiro como guerreiro, enfrentando outros homens. Depois como buscador, enfrentando a si mesmo. E por fim, como mestre silencioso, ensinando que a verdadeira sabedoria está na simplicidade, que um homem pode viver com pouco e ainda assim ser pleno, que não é necessário provar nada para o mundo quando se tem paz dentro do peito. O que torna a história de Musashi tão poderosa não é apenas seu domínio da espada, mas sua jornada de transformação. Ele começou como um jovem impetuoso, dominado pelo desejo de vencer. E terminou como um sábio desapegado, sereno, guiado apenas pela luz interior. Essa transformação é possível para todos nós. Não precisamos ser guerreiros para seguir o caminho. Basta ter coragem de olhar para dentro. Musashi nos ensina que o mundo lá fora sempre vai tentar nos distrair, com opiniões, com promessas, com ruídos.
mas o verdadeiro caminho é silencioso, é interno, é o caminho daquele que se conhece, que não reage por impulso, que não busca aprovação, que vive como um monge mesmo no meio do caos. Seus ensinamentos continuam vivos porque tocam algo que não envelhece, a busca pela verdade. E essa verdade não está em dogmas, em fórmulas ou em gurus. Está na prática diária, está em como você come, anda, fala. Está em cada escolha, em cada renúncia, em cada instante em que você decide não agir como vítima, mas como senhor de si mesmo. Musashi sabia que a vida é curta demais para ser desperdiçada com futilidades. Por isso, cortava tudo o que era excesso. Suas palavras eram diretas, seus gestos eram essenciais. Sua vida era pura intenção. Ele não queria convencer. Queria viver de forma que a própria vida fosse uma prova do que acreditava. E no fim é isso que fica. A imagem de um homem simples, sentado à entrada de uma caverna, com uma espada ao lado e um pincel na mão. Um homem que venceu o mundo, mas preferiu vencê-lo por dentro. Que viu a glória de perto, mas preferiu o silêncio. Que teve tudo para se tornar um mito, mas escolheu ser apenas um homem verdadeiro. Essa é a verdade que Musashi descobriu, que a força mais poderosa não está na espada, nem na fama, nem na vitória. Está no espírito de quem não se curva ao medo, nem ao desejo, nem à vaidade, de quem vive com propósito, presença e paz. Porque no fim das contas, o verdadeiro guerreiro não é o que derrota os outros, mas o que vence a si mesmo, todos os dias em silêncio, sem testemunhas.